Eu estou emocionado só de sentir esta calma no ar, poucas pessoas na rua, dá para andar, tem jardins limpinhos, coisas tão lindas a acontecer. Ai, Myanmar, já estou a gostar tanto. Que é pessoal, nem sei o que é que é dizer. Depois de ter bebido aquele Bangladesh com a Joana, ficámos todos na merda. Quer dizer, eu fiquei muito pior. Eu não fumo ganzas nem nada disso, já fumei, mas agora tipo, já deixei há um bom tempo e agora bebi este Bangladesh, achei que ia ser na boa, dividimos um pelos dois. Fico mais jarda, morengue. Ainda por cima estávamos à beira do rio. Começa-se, estás a ver, estás no meio da ilha cheio de pessoas e vacas e cagalhões e tudo de um lado para o outro, uma confusão gigante, eu com uma broa que nem me aguentava. Pá, foi muito interessante. Tive aqui umas epifanias sobre a Índia, na minha moca de morada, dentro do... Depois tive que fugir para o quarto, tivemos que ir para casa, porque caguei nisso. Varanasi nesse dia, tipo, acho que estava a haver um feriado qualquer, um dia especial, então pá, estava mais cheio do que normal. As ruas eram, pá, não há explicação para aquilo. É, acho que das mais caóticas até agora aqui na Índia. Se não é para aí a cidade mais caótica que eu já vi na vida. Mas pronto, já estamos em Guwahati, estamos tipo a caminho do Myanmar, estamos aqui no nordeste da Índia, tivemos a apanhar um comboio de Varanasi até aqui que demorou para aí umas 30 horas, não sei meu. Atrasou-se para aí por 5 horas, foi uma grande merda, uma viagem de merda. Tivemos que ir tipo em sítios separados, sentados nas camas de baixo, que é tipo a mesma merda, mas pronto, chegámos, estamos em Guwahati, amanhã vamos para outro sítio, depois vamos chegar à fronteira com o Myanmar e a aventura continua. Estamos aqui neste quartinho muito bom, privado, só para nós, com casa de banho aqui no centro. Pá, aqui na Ossa, estivemos no país, pagámos 8 paus, 4 a cada um, está-se bem, caguei. Bem, mais um autocarro, é o último até chegar ao Myanmar. Ontem apanhámos lá da tal cidade onde nós estávamos, de 14 ou 16 ou 18, foi horrível, foi a pior viagem de autocarro da minha vida. Foi pior que aquela lá no Paquistão, no meio das montanhas. Esta estrada estava toda na merda. Mas pronto, já chegámos, agora estamos noutro, uma opção barata, estávamos à espera de ter que apanhar um táxi dividido por mais pessoas, mas arranjámos um autocarro a menos de 2 euros, 1,5€. Os maninhos tinham tanto espaço, vieram sentar em cima de nós, não sei porquê. E pronto, vamos para o Myanmar. Bem, nós estamos aqui no que é e no que foi o alojamento mais barato que arranjámos na Índia. Como podem ver, é um quarto à maneira, é a cama mais dura de sempre. Mas não interessa, que é. As casas de banho são... não sei bem, porque são limpas, mas ao mesmo tempo são nojentas. Mas sinceramente estou um bocado a cagar para isso. Pagámos 4 euros com um quarto privado só para nós, 2 euros a cada um, está-se bem bem. E estamos em Moré, ou seja, estamos mesmo na fronteira com Myanmar. Myanmar é tipo ali. Ou seja, nós vamos sair daqui agora, manhãzinha, atravessar a fronteira, vamos lá ver como é que isto corre. Sábado, atravessar fronteiras, hoje é domingo, não sei. É isso, vamos a pé até à fronteira, vamos atravessar, chegar ao Myanmar, país novo, espero que seja mais calmo, que isto em Índia foi muita intensidade para mim, muita confusão, muito barulho, muito lixo, muita pessoa chata, não vi assim muitos momentos de estar na rua, sentado, assim num sítio, com paz, não, sempre merda a acontecer, sempre barulho, sempre stress, sempre
pessoas a virem chatear, ou querem selfie, ou estão a olhar para nós de lado, sei lá, não sei. Mas pronto, foi engraçado, teve os seus altos e baixos. E agora, Myanmar, espero que seja calminho, comida nova, país novo, não faço ideia do que é que vou ver, já pesquisei umas merdas na net, mas vamos lá ver o que é que nos espera. Espero que seja, que tenha comida vegetariana, à balda, devido. E pronto, vamos tentar voltar à vida das boleias, visto que aqui na Índia cagamos completamente na boleia, porque pá, fizemos sempre viagens bem longas, bem compridas, e se fosse à boleia, primeiro dia de demorar bem, e aqui toda a gente após que nos ia pedir dinheiro, e também os transportes, nunca gastámos assim muito dinheiro, arranjávamos assim viagens de comboio de 20 e tal, 30 horas com uma cama, tipo a 10 euros, 30 horas com uma cama. Prefiro pagar esses 10 euros do que dar sei lá quando, e depois vou ter que pagar a gota a alguém, porque toda a gente, não sei, o que é. Vamos voltar para a boleia do Myanmar, pode ser que seja mais fácil, já tive a ler sobre isso, parece ser mais tranquilo, e preciso poupar dinheiro, a média é manter nos 10 euros por dia. Então lá, bora lá. A aula está quase pronta. Bem, vamos lá. Bem, estamos a 2 km da fronteira, vamos a pé, viver aqui a experiência de atravessar isto aqui, a pé no meio da cidade. Isto parece o faroeste, mas com motas e carros. Tem tipo a rua principal e as casas assim de madeira à volta. As pessoas todas a olhar para os forasteiros, para os foreigners a andarem no meio da rua. E pronto, 2 km até à fronteira. Aqui as pessoas já são tão diferentes. Aliás, toda esta região já o pessoal parece assim meio mais oriental, os olhos em bico e tal. Pessoal, estamos no Myanmar, chegámos finalmente. Como podem ver, não sei se já repararam, mas não devem ter reparado, olhem a calma destas ruas, está uma tranquilidade absoluta. Já tivemos a oportunidade de conhecer alguns locais, são mesmo bacanos, não percebemos nada do que eles dizem, nem eles do que nós dizemos, mas são simpáticos. Já comemos aí o pitel, foi bom, e agora vamos ver se arranjamos boleia até Mandalay, que é bem longe daqui, são 10 horas de carro à boleia, não faço ideia, mas vamos ver o que é que acontece. Bem, já estamos aqui em tentativas de escrever cartazes e papelinhos para ver se nos vai ajudar. A Joana está aqui numa magnífica tentativa de escrever na língua local a próxima cidade para onde nós queremos ir. Eu já tenho aqui uma mensagem a explicar às pessoas mais ou menos o que é que a gente faz. Como podem ver, é um alfabeto compreensível. E pronto, pode ser que tenhamos sorte. Vamos mostrar aí um bocado o Myanmar. Está ele, muito mais calmo do que a Índia, não tem nada a ver, muito mais limpinho. Pessoal, chegamos a Mandalay, são 3h30 da manhã, estamos aqui no meio da street, chegamos bem da cedo e só temos booking para o meio-dia, ainda faltam bem da horas, tentámos vir aqui ao spot onde vamos ficar para ver se nos davam uma caminha, mas mentira, está tudo cheio, só estão livres ao meio-dia, quando nós tínhamos marcado, e agora vamos para outro. E andamos aqui nisto, o que vale é que podemos andar de um sítio para o outro, é barato. Pessoal, é oficial, somos vagabundos no Myanmar, tentámos outro hostel feijajão e agora estamos aqui a vadiar na rua. Vamos experimentar o último, que é aqui, e vamos ver se temos sorte, se não perdemos. Vamos dormir na street. Bem, estamos aí já na street do Mandalay a curtir bem. Ontem lá arranjámos um spot para ficar bem barato, até em comparação com os preços que há aqui no Myanmar. Pagámos aí 9 paus por um privado. Para aqui para o Myanmar está bom, aqui isto é tudo bué da caro, especialmente os hostels tipo para turistas. Mínimo 6, 7 euros por uma cama, por isso um privado a 9 para 2 pessoas não está mal. Isto é tão mais calminho do que a Índia, tão mais limpinho.
Tem bué de tasquinhas engraçadas à beira da rua, com esplanadas para o pessoal se botar à balda. E as pessoas aqui são muito mais simpáticas do que os indianos. Os indianos também são simpáticos, mas são mais chatos. E aqui o pessoal é muito simpático e não é chato. Estamos aqui dentro de um mercadinho local, onde temos que tirar o sapato para andar. Parece um mercado de souvenirs. E estamos à procura de um chapéu daqueles tipo a agricultor, aquele clássico chapéu que os chineses costumam usar em bico, mas nós queremos um especial do Myanmar e estamos à procura disso. Ora bem, temos aqui alguma coisa sagrada a acontecer. Estamos numa espécie de um templo muito giro, como podem ver, todo douradinho, já se ouve aqui os bongos, os pão do budismo, bem bacanos. Temos já aqui um sítio interessante que eu ainda não percebi o que é que está a acontecer, mas mais uma vez, religião no seu melhor, a diferença de sexos, mulheres não podem entrar, só para homens. Temos uma estátua dourada do Buda ali dentro, muito ornamentada, e estão homens lá dentro, ainda não percebi bem a fazer o quê, mas de certa forma é uma benção, mas eu não percebi a fazer o quê. Vou ver se consigo entrar sem profanar a religião. Uma cena muito interessante aqui no Myanmar, que a gente já viu desde que chegámos, né? Que as mulheres, principalmente as mulheres, os homens não tanto, têm uma pasta feita através tipo, de uma madeira que eles têm aqui. É uma pasta que eles metem na cara, que é o Tanaka, que limpa a pele e rejuvenesce a pele. Ainda vou ver se apanhei aí as pessoas com isso na cara. Toda a gente tem, as mulheres têm quase todas, os putos também têm bués, os homens alguns. E o vestimento tradicional dos homens é esta espécie de saia que este senhor que está aqui ao telefone tem. Eles parece que tipo, pega numa toalha e mete à volta das pernas e é a paleta deles. E as senhoras têm as manchas na cara, parecem índias, como estas senhoras aqui do lado direito, têm estas manchas na cara. Estou emocionado só de sentir esta calma no ar, poucas pessoas na rua, dá para andar, tem jardins limpinhos, jardins, coisas tão lindas a acontecer. Ai, Myanmar, já estou a gostar tanto. E agora, queria experimentar, era uma cena que os gajos também tinham na Índia, que é que os gajos estão sempre a mascar, que ficam com os dentes todos vermelhos e estão sempre a cuspir, estão a falar para assim, estão sempre a cuspir. Mas eu quero experimentar, ficar com os dentes todos cagados e parecer realmente um local. Isto é até bem engraçado, os gajos comem tanto essa merda aqui no Myanmar, especialmente os homens, que há certos sítios na rua onde tem assim pontos vermelhos no chão da escarreta que ele manda mesmo. Fica mesmo ali, uma escarreta nojenta no chão vermelha. Mas eu quero experimentar à mesma, vamos em busca disso agora. Bem, dos pontos altos aqui do Myanmar é a sua comida magnífica, que até agora tem sido só noodles, mas vem sempre com estas sopinhas maravilhosas e com estes legumes maravilhosos. Está ali os noodles da Joana, que tem uma grande pinta. E eu também pedi os noodles para variar. É um bocado difícil fazer perceber que somos vegetarianos, mas normalmente tem sido fácil. Não, calma, estou-me a contradizer uma beca. Estou todo, não, é difícil, mas os gajos percebem passar de uma beca, é isso que eu quero dizer. Ainda não encontrei a cena para mascar, para cuspir para o chão, vou procurar a seguir. Bem, uma cena que o Myanmar partilha muito em comum
com a nossa Tuga, além da cerveja boa, é a cultura da esplanada. Em todo o lado há esplanadinhas destas para o pessoal a bancar, que é fixe que na Índia não havia muitas para o pessoal se spotar. Ai mãe! E enquanto aqui no Myanmar tem mais essa cena em todo o lado. Pessoal, está aqui a famosa merda de mascar. O pessoal aqui no Myanmar está sempre a dar. Isto é tipo uma folha com uma noz e com um líquido e com... não sei. Aqui. A gente pega nisto, mete na boca. Como é que fica? Tem um sabor bem estranho. Mastiga esta merda e fica aqui a mastigar e isto começa a acumular saliva. E depois cuspimos para o chão. E é vermelho. E a cidade está toda cheia desta merda. Olha. É mesmo bom. Lindo. Ok. Bem, depois aí de uma bela de um belo passeiozinho de moto de quase uma hora, de moto não, de bicicleta de quase uma hora. Sim, bicicleta, porque nós somos bué amigos do ambiente. Pronto, porque era mais barato. Vamos ver a maior ponte de madeira do mundo e ver o pôr do sol mais batido de Mandalay, que nós vamos chegar ali e vai estar cheio de turistas. Que é por cima deste magnífico lago, a ponte é ali ao fundo, a gente vai se aproximar. Temos aqui uns locais a jogar a bola, algum pessoal com a camisola do Cristiano Ronaldo, o famoso, o grande. O Cristiano Ronaldo está em todo o lado. E é isso, vamos ver o spot mais batido do pôr do sol de Mandalay. Aqui temos as nossas magníficas motos, estão elas. Custaram-nos para 1 euro e bué da pouco, 1,10 €, 1,15 € para aí o dia inteiro. São bikes de merda, mas está-se bem, dá para fazer o que nós queremos. Vou-vos mostrar a surrealidade deste sítio. Estradinha bem calminha, a chegar aqui com os restaurantezinhos de lado, bem tranquila. E agora chegamos aqui à ponte. Atenção, isto é a maior ponte de madeira do mundo. E calma, calma, vamos manter o suspense. E aqui está, calma, está bem. Lojas em todo o lado, a chegar. Loja em todo o lado, mas isto é turista, mas é turista local e turista chinês. Vendedores, tudo e mais alguma coisa. E fila para entrar na ponte. Fila para entrar na ponte. A Joana está um bocado desiludida, eu também estou, mas eu já sabia. E fila para entrar na ponte. Está aqui. Trânsito para entrar na ponte. Tem um bocado de trânsito. A entrada é muito estreita. Ok, tivemos sucesso, entramos na ponte. A Joana diz que qualquer dia esta ponte cai. Não me admirava nada. Entramos na ponte, aí está. Estou ansioso para ver o pôr do sol aqui. Estacionamento para os turistas e autocarros turistas. Vamos embora. Mas é um sítio muito bonito. Muito bonito. Pena ter muita gente. As pessoas a tentarem arranjar o seu espacinho para tirar a selfie com poucas pessoas, mas não dá. Impossível. O sol vai aparecer aqui atrás de mim. Está ele. Olha que lindo. Olha para isto. Sim senhor. Não podíamos deixar de ter no seu melhor as pessoas que tiram aquela selfie ou foto, como vocês quiserem, bem engraçada, a tentar agarrar o sol, aquela mais batida a fazer assim, com o sol entre os dedos. Epá, eu não aguento, tem tanta graça. E pronto, chegámos aqui à zona da cerveja, e a Janinha já arranjámos aqui 2 jolas. Estamos na zona batidíssima, como podem ver por trás de nós. Todo um mar de turistas a tirar a mesma foto da ponte, com o solzinho lindo por trás. É um bacana. Olha, eu sou clichê, olha aquele gajo a tirar a mesma foto, mas com um gelado.
queria tirar uma foto tipo de sol a afundar-se a cerveja. Eu já estava a dizer que era muito clichê, mas está aqui um gajo a tentar fazer o mesmo, mas em vez de uma cerveja com um gelado. Ah, já parou, man. Cheira mal, meu. Mas pronto, era só para vos mostrar este magnífico sítio. Em que toda a gente está aqui tipo, a tentar tirar a magnífica foto. O sítio é muito giro.